Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O casamento é uma união natural, mas além disso, é uma instituição divina ordenada por Deus. Por que é que temos a cerimónia do casamento? Simplesmente para duas pessoas estarem felizes e contentes e para satisfazer alguns desejos temporários? O casamento é um compromisso de um ao outro perante Deus até à morte. É um contrato de acordo mutual que representa muito mais do que simplesmente satisfazer desejos temporários. Sim, porque envolve um compromisso em que existem sacrifícios de uns para com os outros. Mas, além disso, existem recompensas e benções muito maiores, que são as benções da família. Termos uma família e termos filhos e a benção dessa família. E por isso, é um compromisso de fidelidade por um longo termo até a morte nos separar. Essa fidelidade é um caso de confiança mútua de um para com o outro. E esse contrato, ou essa aliança, ou esse convênio, é governado por um dos 10 mandamentos, mais especificamente, o mandamento contra o adultério. Que, noutras palavras, é um mandamento contra quebrar a aliança deste contrato, quebrar este contrato de confiança de um pelo outro. E esse contrato nos ensina alguma coisa muito importante. E isso é a demonstrarmos verdadeiro amor de Deus de um para com o outro. E por isso a cerimónia na Igreja de Deus continua, dizendo, como li há pouco, que o casamento é uma união natural, mas além disso é uma instituição divina, ordenada por Deus. Mas depois essa cerimónia continua com a frase em que diz: homens e mulheres foram criados com o potencial maravilhoso da vida eterna na família de Deus. Família é, uma vez mais, um ponto importante, neste caso, apontando para a família de Deus e para a vida eterna nessa família. E como um pai amoroso, continua a cerimónia na Igreja de Deus, diz: Deus nos deu a instituição do casamento e a benção de uma família, para que possamos aprender a amar uns aos outros como Ele nos ama. E por isso, fazemos um compromisso durante o matrimónio para um propósito maior do que simplesmente vivermos juntos. É um convênio, é uma aliança baseada em confiança de um pelo outro e baseada em amor que é para com o outro. Não é amor egoísta, mas um amor altruísta para o outro. E por isso, através disso, aprendemos a amar os outros. O nosso esposo ou a nossa esposa, os nossos filhos, e aprendemos a amar a outros, como Deus nos ama. E por isso, o casamento não é simplesmente o caso de haver uma lei contra o adultério, mas é um contrato
de trabalharem dois em conjunto, e esse contrato é uma instituição divina para uma benção maior, que é a benção da família. E por isso, dessa mesma maneira, tal como temos leis contra o adultério e temos o casamento, que é um contrato, Deus também nos dá leis. Leis que são para o nosso bem, que nos dão felicidade, que nos fazem felizes. Sim, são para o nosso bem. As leis de Deus são para o nosso bem. Mas Ele também, além das leis, nos dá a nova aliança. E porquê? As leis não chegam? Não são suficientes? Sim, as leis nos fazem felizes, são para o nosso bem, se as obedecemos. Infelizmente, há muita tristeza neste mundo, porque as pessoas não obedecem às leis de Deus. Mas, além das leis, porquê que temos as alianças? Por exemplo, a nova aliança. Porquê? As leis não chegam? Porquê que temos a nova aliança acima, para além da lei? Porquê que temos estes, digamos assim, contratos de relacionamento entre nós e Deus, como é a nova aliança? É para nos abençoar ainda mais para além das benções da lei. Pensem bem. É porque Deus nos quer abençoar ainda mais. E por isso, Ele se compromete a nos abençoar através da nova aliança, com a vida eterna e com o relacionamento de família com Ele, em que nós somos filhos e filhas dele, e muitas outras benções que nós nem chegamos a compreender, nem começamos a compreender. Mas a lei não nos dá estas benções adicionais. Mas a aliança, sim. Porque é um contrato, é uma promessa que Deus diz, Ele nos quer dar mais coisas, desde que nós façamos essa parte do contrato. E simplesmente a parte do contrato não é nada mais, nada menos do que obedecer às leis dele. E as alianças de Deus são assim, umas constroem ou desenvolvem-se em cima da outra para nos ensinar uns certos princípios, chegando ao pináculo, à aliança maior e final, o propósito dele, que é a nova aliança. E por isso as outras alianças prévias são pontos de educação, são como escadas a aprender um bocadinho mais dos princípios de educação que ele nos dá acerca de confiança, de confiar um ao outro e amar um ao outro. Uma palavra diferente para confiar é ser fiel, é ter fé. E por isso, as alianças de Deus são como passos de escadas de subir, como uma lição, comprometendo Deus a nos dar a vida eterna e nos dar essa vida eterna na família dele, para nós sermos seus filhos e seus filhas. Infelizmente, nós como humanidade falhamos terrivelmente. Por exemplo, vejam um exemplo como o profeta Jeremias descreve em Jeremias capítulo 3 e Jeremias capítulo 4. Descreve como a antiga Israel, com quem foi feita a antiga aliança, a velha aliança, a antiga aliança, que essa Israel cometeu prostituição.
Porquê? Porque quebrou esse contrato. Deus dá aqui a analogia do contrato do casamento. Quando quebra um contrato de casamento, então estão a cometer adultério. Por isso está a descrever aqui em Jeremias capítulo 3 como Israel se tornou como uma prostituta. E por isso leem em Jeremias 3, versículo 9, que Deus disse: estou-me a divorciar de você. Mas um bocadinho mais adiante, no versículo 13 e 14, diz: mas que se você simplesmente se arrependa. É como Deus rogando a Israel para se arrependerem. E depois no versículo 19, ao fim do versículo 19, diz: então vocês me chamarão pai. Isto é, vocês vão ser meus filhos. E por isso no capítulo 4 diz assim: façam uma circuncisão do coração. Deus quer que as pessoas se arrependam do coração, sinceramente, verdadeiramente, não por fora, não por aparências, mas sinceramente do coração, para nos abençoar. Para nos abençoar na sua família, com a vida eterna e muitas outras bênçãos que nem começamos a entender, que Ele tem planejado para nós, que nós nem começamos a entender. E por isso o meu tema hoje, queridos irmãos, é para ajudar a vocês a entenderem esta grande visão, digamos assim, ou de relacionamento, digamos assim, entre a nova aliança e as leis de Moisés. É um tema muito grande, eu sei que é um tema muito grande, por isso vou tentar simplificar de uma maneira, para cobrir assim de uma maneira breve, mas para vos dar pontos importantes e básicos. E para vos explicar assim de uma maneira mais simples, digamos assim, para simplificar o tema das leis de Deus, vou simplesmente agrupar as leis de Deus em 3, digamos, grupos. Primeiro, digamos, as leis espirituais. As leis espirituais. As leis espirituais que representam a maneira de Deus pensar, a mentalidade de Deus, o amor dele, e que quebrar essas leis causa o pecado. As leis espirituais de Deus. Está claro, os 10 mandamentos são parte dessas leis espirituais de Deus. E depois, em segundo lugar, vou agrupar as leis que simplesmente deixe-me chamar a elas leis cerimoniais e rituais. E essas leis cerimoniais e rituais representam, por exemplo, sacrifícios. E há outras que não são sacrifícios, mas deixe-me simplesmente, neste momento, dizer sacrifícios, que apontam para o sacrifício de Jesus Cristo. Ou apontam para a necessidade de nós fazermos sacrifícios espirituais. São as leis cerimoniais que eram, digamos assim, executadas pelos filhos de Arão, que eram da tribo de Levi. Essas leis, além disso, também são lembranças, ou eram lembranças, para essas pessoas lembrarem-se de obedecer às leis de Deus. Por não se esquecerem de obedecer às leis de Deus. Por isso os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, mas esses sacrifícios também eram lembranças que as pessoas deviam de obedecer às leis de Deus, e por isso apontam espiritualmente ao Espírito Santo, que é o que escreve as leis de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes, para nós querermos obedecer às leis de Deus. Não é porque precisamos de uma lembrança
mas porque queremos, desejamos obedecer às leis de Deus, porque estão escritas dentro de nós. E por isso, essas leis cerimoniais e rituais são alegorias. São gravuras que representam um significado espiritual ainda maior, representando, por isso, sacrifícios de Jesus Cristo, ou nossos, ou que apontam para o Espírito Santo, que nos escreve internamente no coração que queremos obedecer às leis de Deus, em vez de precisarmos de coisas para nos recordar. Essas são as leis cerimoniais e rituais. E sim, há vários outros exemplos que encaixam debaixo desse grupo genérico, que há certos imperativos ou certas instruções de leis adicionais que foram dadas, por exemplo, que o Paulo refere-se a essas leis como adicionadas por causa de transgressões, como se lê em Gálatas 3, versículo 19, e que normalmente são referidas como as leis de Moisés. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo eram leis da nação. Leis para governar uma nação. Leis civis dessa nação, que também eram conhecidas como parte da lei de Moisés, mas incluíam leis para como governar uma nação com os seus próprios julgamentos e com o seu próprio sistema judicial e com os seus castigos para quando as pessoas desobedecessem ou pontos desse género. E por isso estamos a agrupar de uma maneira geral esses três grupos de leis. Uns são as leis espirituais, os outros são as cerimoniais e rituais que apontam para Cristo, para sacrifícios espirituais que Cristo fez ou que nós precisamos fazer, ou que apontam para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos faz, de facto, querer. Por isso não precisamos de memórias ou recordações, porque queremos obedecer às leis de Deus. E em terceiro lugar estão as leis civis ou nacionais para a nação. O ponto aqui importante é que o Novo Testamento não nos dá uma dissecção sistemática e completa. Isto é, de como separar um do outro quando faz uma dissecção, uma separação. Não nos dá um detalhe específico das leis de Moisés, de como as aplicar no Novo Testamento. E por isso concluímos que as leis cerimoniais e rituais desse grupo do meio nos dão princípios espirituais extremamente importantes que ajudam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas na vida, os nossos relacionamentos com o homem e com outras pessoas e com Deus, mas nos dão princípios espirituais que temos que então olhar para essas leis e deduzir princípios espirituais que são aplicáveis. Porque as leis eram cerimoniais e rituais e, de uma maneira geral, executadas por um sacerdote de Arão e muitas vezes, por exemplo, como os sacrifícios, executadas no altar à frente do templo ou do tabernáculo, quando não havia templo. E por isso, o meu tema hoje em dia, dizendo isso de outra maneira, é entendermos esta grande gravura que é o relacionamento entre a nova aliança e as leis de Moisés.
E, particularmente, as leis de Moisés deste grupo do meio. Grupo do meio, cerimoniais e rituais. Porque as outras eram nacionais, de como julgar e governar uma nação, que hoje em dia nós na Igreja não somos uma nação física, não temos esses direitos de atuar como um país que tem essas leis civis que Deus, hoje em dia, dá essa responsabilidade às nações. Mas quando era a nação de Israel, que devia ser governada perante o governo de Deus, que ele tinha estabelecido, isso era outro assunto. Por isso, estamos a abordar o tema desta outra maneira. Quais são as leis de Moisés que são aplicáveis hoje? Ou como é que são aplicáveis hoje? Queridos irmãos, o que é que Deus quer com o homem? Deus quer com o homem um relacionamento espiritual, isto é, uma família. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 18. Que ligação entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. O santuário de Deus está aqui dentro de nós, somos nós. Deus vive em nós. Habitarei e andarei dentre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio desses, separai-vos, sejam diferentes, sejam santos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai. Aqui está o golo, a meta, para termos um relacionamento de família com o Pai. Serei o vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, um relacionamento de pai com filho ou filha, baseado em amor, em confiança mútua e respeito de um para com os outros, é o que Deus busca. E a razão que Ele nos busca isso é por nos abençoar ainda mais com a vida interna na família dele. E por isso vemos que estas alianças, digamos assim, estes contratos oficiais, legais, com os suas condições, os seus termos, as suas coisas que ambos os membros do contrato têm que fazer. Deus tem que fazer certas coisas, nós temos que fazer certas coisas, ambos têm que fazer certas coisas, ambos se comprometem no contrato. Tem um significado muito importante. Porque, ao fim de contas, não é só um contrato. As alianças de Deus não são só um contrato. São uma aliança selada, firmada divinamente. Não por assinar um bocadinho de papel, mas pela morte de um ser que é aquele, pela sua morte, que faz o convênio, o contrato, esta aliança divina oficial. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, 15 a 17. Hebreus 9, 15 a 17. Hebreus 9, 15 a 17. Por isso mesmo, Ele, isto é Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança. Da nova aliança. Está correto. Da nova aliança. Em grego, diateca, que é a nova aliança. A fim de que, intervindo a morte de quem? De Jesus Cristo. Daquele que faz o convênio,
o acordo, a aliança oficial, divinamente oficial, a fim de que, intervindo a morte de Jesus Cristo. Porquê? Para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, o que nós chamamos a antiga aliança. Recebam promessa de vida eterna, de interna herança, uma herança eterna. Qual é essa herança eterna? Sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, é uma herança eterna. E que tem outras benções, além disso, para reinar na terra e outras coisas que vamos herdar o universo, eternamente. Recebam a promessa da herança eterna àqueles que têm sido chamados. Porque onde não há, e aqui algumas Bíblias têm uma marcazinha a dizer onde não há aliança. Se não foi o Testamento, não foi o Testamento de Jesus Cristo, não foi o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda nem estava escrito. É esta aliança, está a falar. No versículo 15, ele é um mediador da nova aliança. E por isso no versículo 16 diz, porque onde há aliança, está a falar da aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. Aquele que faz a aliança. Aquele que faz o convênio. O testador. Aquele que faz a aliança através, aquele ser, através da sua morte. Que faz a aliança oficial. Pois uma aliança divina, como esta é, não devia ser testamento, como lemos esta aliança, só é confirmada no caso de mortos. Esta aliança divina requer a morte de um ser que faz o convênio válido. Visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive esse testador, esse que representa, que faz, põe essa aliança em vigor. Esse que faz o convênio válido. Pelo que nem a primeira aliança foi assinada sem sangue. Está a falar da aliança. Nem a primeira aliança foi assinada sem sangue. Está a falar da aliança. E por isso vemos aqui, muito bem, que há um testador, um ser que faz o convênio, a aliança válida. E tem que haver a morte desse ser que faz a aliança válida. Por causa dos pecados. É o que lemos no versículo 15. Para a remissão das transgressões que havia perante previamente, na prévia aliança. E, queridos irmãos, quando há uma aliança, também há sinais. Como exemplo, por exemplo, quando eu me casei, hoje em dia tenho um sinal deste casamento, que é esta aliança aqui, um anel, que representa simplesmente um sinal desse casamento. E por isso, vejamos ver muito brevemente, queridos irmãos, 5 relacionamentos de convênio ou de aliança que Deus fez, começando com o de Adão, depois o de Noé, depois o de Abraão, depois o de Moisés, que nós chamamos a antiga aliança, e com o de Cristo, que nós chamamos a nova aliança. Vamos ver esses 5 convênios, essas 5 alianças, ver algumas leis e alguns sinais que existiam com essas várias alianças, e vemos como elas estão, é como a subir de uma escada para outra, estão a construir uma em cima da outra para chegar à última, à nova aliança, que é feita por Jesus Cristo conosco. Por isso comecemos primeiro na aliança com Adão. A aliança com Adão, vemos aqui essa aliança em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, Gênesis 2, vê-se aqui no início que diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem,
De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui vê-se que havia um acordo entre os dois. Entre o ser humano e Deus. Havia este acordo. Este acordo era simbolizado por árvores, 2 árvores. E uma dessas, que era o acesso à vida eterna, que era o sinal desse acordo entre o homem e Deus. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, com licença, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, isto é, a Adão, para ver como ele este lhe chamaria. E o homem, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E vê-se aqui, então, um relacionamento amigável. Não havia inimizade, não havia divisão, não havia separação. O homem falava diretamente com Deus e depois disse, olha, não tenho pessoa idónea, então ele deu a mulher. E então diz assim, disse o homem, no versículo 23, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á a varoa, portanto, chamar-se-á a varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une, se apega a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta união, são 2 pessoas, mas são uma carne. Vê-se aqui este entendimento de que o princípio de ser um, como homem e mulher devem ser um, não quer dizer que só sejam uma pessoa. Vê-se aqui esta maneira, Deus vê as coisas, que ser um não significa que é só uma pessoa. Mas vê-se aqui que havia esta confiança neste relacionamento mútuo em que não havia falta de confiança. Estavam abertamente a conversar um com o outro e que o homem tinha acesso à vida eterna através da árvore da vida. Que isso representa a restauração final, porque quando lemos ao fim da Bíblia, no Apocalipse 22, vê-se que a árvore da vida está de novo aberta ao ser humano para terem a árvore da vida e têm acesso a esta árvore da vida. Essa condição vai ser finalmente restaurada. Mas depois vê-se a desobediência do homem. E vê-se, por exemplo, no capítulo 3, versículo 15. Diz assim, porém, inimizade entre ti, isto é Satanás, e a mulher, que representa a igreja, entre a tua descendência, descendência de Satanás, e do seu descendente, da mulher, que foi Jesus Cristo. E este, Jesus Cristo, ferirá Satanás na cabeça e Satanás, tu ferirás o calcanhar da mulher, da igreja. E vê-se aqui um ponto profético, porque se vê aqui a necessidade da morte do Messias, da morte de Cristo. Vê-se aqui a necessidade de um sacrifício. Isto é profético. E então vê-se certas maldições sendo dadas ao povo. Benções retiradas. E por isso vê-se aqui neste período da primeira, digamos assim, da primeira aliança, vê-se que havia certas leis espirituais. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, tinham que guardar o sábado. Em Gênesis capítulo 4, vê-se o problema entre Caim e Abel.
em que houve homicídio, quebraram a lei do homicídio, e depois em Gênesis capítulo 7, antes do dilúvio, já sabiam quem eram os animais limpos e os impuros. Porque os impuros só foi um par, ou dois, para dentro da arca, enquanto que os puros foram 7 pares, ou 14, para dentro da arca. E por isso vê-se que estas leis espirituais já existiam. E as leis espirituais de Deus têm estado sempre a existir e sempre existirão. Vê-se também que sacrifícios foram oferecidos já inicialmente, depois da desobediência de Adão e Eva. Porque vê-se no capítulo 4 de Gênesis, em que o Caim e o Abel tinham que oferecer um sacrifício, e um sacrifício foi agradável e o outro não foi agradável a Deus. E por isso vê-se que o relacionamento de Deus com o homem e entre o homem com o homem ficou disturbado, deteriorado, ficou complicado por causa da multiplicação do pecado. Isso vê-se em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vê-se essa multiplicação do pecado, em que a intenção do homem era continuamente para fazer mal. Por isso vê-se o primeiro convênio, o convênio com Adão, em que havia leis espirituais, vemos algumas dos 10 mandamentos, vemos também as leis de carnes limpas e impuras. Desde os dias de Adão, antes do dilúvio. Vê-se também sacrifícios que eram feitos individualmente. Depois chegamos à outra aliança que veio, que foi a aliança de Noé. Nessa aliança vê-se em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, por exemplo, versículo 20 a 21. Diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Isto é, não virei a matar a humanidade toda através de um dilúvio. Vejam, por exemplo, no capítulo 9, Gênesis capítulo 9, vê-se aqui no versículo 4, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Está a dar aqui certas lições e leis já importantes que são aplicáveis aqui. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requerei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Está aqui a introduzir a pena da morte. Foi introduzida por Deus depois do dilúvio. Porquê? Porque as coisas ficaram tão más antes do dilúvio que Deus teve que introduzir a pena da morte. Vejamos, por exemplo, no versículo 11. Diz, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Sim, não vai, como lemos no capítulo 8, no versículo 21, está aqui no capítulo 9, versículo 11, a dizer, não estabeleço a minha aliança convosco e não serás mais destruída toda a carne como ele fez, isto é, através do dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra toda. Porém as nuvens, nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, nesse momento, Deus usou o arco-íris como um sinal dessa aliança. Não diz aqui que não existia arco-íris antes, não está a dizer isso, é bem possível que existisse, não sabemos, mas está a dizer é que, a partir desse momento, o arco-íris foi representado como um sinal
desta aliança. Vejam no versículo 15, então me lembrarei da minha aliança, quando vires o arco-íris no céu, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Não vai haver dilúvio para destruir toda a humanidade. O arco estará nas nuvens, versículo 16, e ver-o-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Vê-se aqui que é uma aliança, a aliança de Noé, que nunca destruiria a humanidade da mesma maneira. E essa aliança ainda é válida hoje. Deus disse que não vai destruir a humanidade, porque tem um plano para a humanidade. Tem um plano para a humanidade. Então ele começa a desenrolar, digamos assim, a explicar esse plano através da próxima aliança, que é a aliança ou convênio com Abraão, que foi estendido ou expandido através de Isaac e Jacó, em que aí começa a dar certas benções físicas e espirituais. Vejam, por exemplo, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 a 3 diz assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai. E versículo 2, te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sei tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. Em ti, representando agora simbolicamente, pensem mais, que já estava pensado o futuro, embora talvez Abraão nesse momento não entendesse, mas já estava a pensar de Jesus Cristo através dele, através da sua herança, através de Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Queridos irmãos, aqui começa uma grande promessa, com um grande significado para todos nós. Os começos de uma grande aliança com Abraão. E vê-se no versículo 8, que então, passando ali para o monte do oriente de Betal, armou a sua tenda, ficando Betal ao ocidente e ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, para oferecer um sacrifício. Está claro porque que haveria um altar para oferecer um sacrifício. E vê-se aí, houve sacrifícios. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, no capítulo 14 de Gênesis, por exemplo, no versículo 20. Vê-se aí que e disse de tudo, deu Abraão o dízimo. Vê-se outra lei que já existia antes de Moisés, antes da antiga aliança, a lei do dízimo, que foi dada a Melquisedeque. E por isso vê-se leis que existiam muito, muito antes. E vê-se aqui em Gênesis, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Um significado já da nova aliança. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nos é imputado como justiça, já apontando para um significado do futuro. Vê-se aí pontos muito importantes. Vejam, por exemplo, no mesmo capítulo 15, versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Fez uma aliança. E essa aliança foi confirmada, vê-se aí, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículos 7 a 10. Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência, à terra das tuas peregrinações. Veja no versículo 9, disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. E no versículo 11 diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso sinal da aliança entre mim e vós. Um sinal nacional, digamos assim, dessa nação, dessa família. Sinal dessa família, da aliança. Representando, por isso, circuncisão, o sinal dessa aliança dos descendentes de Abraão. E vê-se que ele obedeceu às leis de Deus. Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 26, versículo 5.
Gênesis 26, versículo 5, diz assim: E Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As leis existiam. E depois vocês podem ler em Gênesis 35 acerca de deuses falsos e leis contra os deuses falsos. Vê-se aí em Gênesis 37 situação de inveja, leis contra a inveja dos irmãos de José. Vê-se em Gênesis 39 leis contra o adultério, especificamente José no Egito. Gênesis 44 leis contra o roubo, como o caso da taça de prata que estava no saco de Benjamim. E por isso essas leis espirituais existiam durante o período de Abraão. Como vimos, essas leis espirituais existiam durante o período de Noé, mas existiam também durante o período de Adão. Ora, eu tenho aqui um mapazinho das alianças de Deus. E vê-se 5, digamos assim, colunas verticais, representando as alianças de Adão, Noé e Abraão. E vê-se que as leis espirituais de Deus continuam constantes através das alianças todas, incluindo a aliança de Moisés, que é o que nós chamamos a antiga aliança, que vamos falar um pouco mais acerca dessa daqui a pouco, e a aliança com Cristo, que é o que nós chamamos o Novo Testamento. Vê-se que há sinais como o arco-íris, a partir da aliança de Noé, e depois vê-se que há sacrifícios na lei durante a aliança com Adão, com Noé e com Abraão. Haviam sacrifícios a nível individual. E vê-se com a aliança de Abraão que a circuncisão foi introduzida como um sinal dessa aliança. Então voltamos à quarta aliança agora, que é a aliança com Moisés. A aliança com Moisés que se lê em Êxodos capítulo 19, versículo 5. Começa aí. Agora, pois, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Está aqui a falar de uma nova aliança. E depois vê-se esta aliança a ser descrita através inicialmente dos 10 mandamentos, que foram dados diretamente por Deus, sem um mediador, aos israelitas. E depois lê-se de Êxodos 21 a 23 o livro da aliança, com vários detalhes desse livro da aliança. E depois vê-se no versículo Êxodos 24, em que diz, a partir do versículo 7, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedecemos. Vê-se aqui esta aliança. E então houve este sacrifício, porque vê-se aqui que este sacrifício que foi feito para usar o sangue, como o sangue aspergiu esse sangue como sinal da aliança, como simbólico de fechar essa aliança, como aquele que faz o convênio, a aliança oficial. Disse assim no versículo 8: eis aqui o sangue da aliança, a morte deste ser que faz o convênio oficial. E por isso vê-se aqui que foi dado a eles o sinal de circuncisão a um nível nacional. Membros daquela nação tinham então uma circuncisão a nível nacional. E também nessa aliança havia, está claro, como lemos, certas leis cerimoniais e rituais que foram implementadas, porque eles desobedeceram, e certas outras instruções, regras, que eu simplesmente estou a marcar aqui como imperativas, ou estatutos, ou julgamentos,
que foram implementados. Alguns que eram a nível individual e outros que, como eu disse, que fazem parte da lei de Moisés, mas que são daquele terceiro grupo que eu mencionei, que é as leis nacionais. E por isso vê-se que sacrifícios foram implementados pelos levitas, pelos filhos de Arão. Havia sacrifícios de holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelos pecados de ignorância, sacrifícios pelos pecados ocultos, e aos quais Paulo referiu como foram adicinados por causa das transgressões. Isto é, porque estavam a quebrar as leis de Deus, as leis espirituais. E por isso vê-se que esses sacrifícios, essas leis, apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, porque ao fim de contas nenhum sacrifício nos pode justificar, mas é o sacrifício de Jesus Cristo que nos justifica. E além disso, hoje em dia, porque não existe um tabernáculo, ou templo, ou ordem levítica, está claro que esses sacrifícios não são praticados. Mas nós, como cristãos, principalmente nós como gentios, entendemos que temos acesso a este sacrifício de Cristo diretamente. E por isso esses sacrifícios apontavam ao sacrifício de Cristo ou apontavam a sacrifícios que nós precisamos de fazer, sacrifícios espirituais, ou que nos lembram, ou que lembravam a eles a necessidade de guardar as leis de Deus. E depois está claro, havia outras leis ou comandos autoritários, com autoridade, que podiam ser, por exemplo, estatutos, ordinâncias, acerca de escravidão, de controle de animais, por exemplo, de leis de incesto, de casamento dentro da família, por exemplo, de não comer comida com gordura e com sangue, etc. Leis de quarentena, leis de saúde. E está claro, e depois havia também, como eu mencionei, o terceiro grupo, que era também parte das leis de Moisés, que se chama, o que eu chamo essas leis nacionais, que eram leis civis para governar uma nação de pessoas físicas e carnais, para governar essa nação, como uma nação seguindo os estatutos de Deus. E depois, além disso, vê-se algo que os judeus vieram a adicionar às leis de Moisés, que é o que hoje em dia referimos, por exemplo, ao judaísmo, e o próprio Paulo referiu ao judaísmo que adicionaram esses pesos, que Jesus Cristo referiu-se, por exemplo, em Mateus 23, adicionaram pesos à lei, e Jesus Cristo criticou esses pesos, essas leis adicionais que estão marcadas aqui ao fundo desta coluna, onde está marcada de Moisés. Adicionaram leis que nem sequer estão na Bíblia, foram os judeus que adicionaram. Quando chegamos então à quinta aliança, que é a aliança de Cristo, vê-se que então que Cristo veio preencher até ao cimo a lei de Deus e os profetas, como lemos em Mateus 5, versículos 17 a 19. Mateus 5, versículo 17 a 19. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, isto para preencher até ao cimo. Como é que encheu a lei? Porque a lei agora não é simplesmente, olha, tem estas coisas aí por fora, só para me lembrar acerca da lei, e é só, por exemplo, matar é só não matar. Jesus Cristo preencheu isso, porque é uma coisa do coração. Não é uma questão de não matar, mas é uma questão de pensar pensamentos errados, como leem aqui, por exemplo, em versículo 22 de Mateus 5, diz assim: porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
amplificou, aumentou, encheu até ao cimo a lei, que não é só simplesmente as coisas visuais, externas, mas é um assunto do coração. Um assunto do coração acerca das leis de Deus. E por isso, continuando então com esse entendimento, vê-se aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, isto é, da lei da antiga aliança, essa lei de Moisés, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, que é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão. Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente, há também mudança de lei. Mudança de lei. Não está a dizer que agora, em vez de guardarmos o sábado, guardamos o domingo. Não, mas o que está a dizer é que a lei foi aumentada, foi amplificada. E a lei dos sacerdotes, o sacerdote não mor é o sacerdote de acordo de Arão, da família de Arão levita, mas é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. E por isso, os ministros que são ministros de Cristo. Vê-se esta mudança de ministério de Levi, de Arão, para o ministério de Cristo. E por isso a mudança da lei, em vez de darmos, por exemplo, dízimos para o ministério de Arão, damos dízimos para o ministério de Jesus Cristo. Um exemplo simples. Mudança aí. Vejam também um bocadinho mais adiante, em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 10. Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim, e isto é uma parábola para a época presente. Quer dizer, o templo físico, os sacrifícios, esses rituais e cerimónias da antiga aliança eram parábolas, eram alegorias, eram gravuras de uma coisa mais perfeita e melhor. Isto é, obedecer a lei do coração. É olhar para o trono de Deus e que temos acesso ao Santo dos Santos através de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui. E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. Sim, oferecemos dons e sacrifícios. Como é que oferecemos isso? São coisas espirituais. Não são físicos, são espirituais. Embora eles, no tocante à consciência, sejam ineficazes, os antigos sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, aos quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas ao teu tempo oportuno de reforma. Isto é, houve a reforma dessa parábola do Antigo Testamento, em que havia sacrifícios e isso tudo, agora foi reformado para a aliança de Cristo, que é mais alta, que é mais completa. Veja aqui, quando porém, versículo 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, no próprio trono de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos contra os contaminados os santificam quanto à purificação da carne na antiga aliança, muito mais o sangue de Cristo, na nova aliança, pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Porquê que são obras mortas? Porque não as praticamos mais, porque paramos de fazer, são obras mortas, para servirmos agora com obras vivas ao Deus vivo. Por isso mesmo, Cristo é o mediador
da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, como lemos há pouco, que havia sob a primeira aliança, recebam agora a promessa de eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Por isso houve este mediador, que foi Jesus Cristo, foi aquele que fez o convênio a ser válido. E por isso hoje em dia oferecemos sacrifícios, mas são diferentes. Vejam em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos de fazer um sacrifício, precisamos de dar a Deus um sacrifício, mas um sacrifício vivo. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Quando temos pensamentos errados, temos que os rejeitar, e isso é um sacrifício, às vezes temos que rejeitar isso para fazermos o que Deus quer que nós façamos, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é um grande significado para vocês e para mim. Nós temos que lembrar disto continuamente, porque precisamos estar a fazer sacrifícios ainda. Por isso agora a circuncisão não é da carne, mas é do coração. Paulo explicou isso, que agora temos que ter não essas recordações físicas, mas temos uma recordação espiritual através do Espírito Santo que escreve a lei de Deus no nosso coração e nas nossas mentes. A lei está escrita nos nossos corações e na nossa mente. Agora recebemos o batismo de Jesus Cristo, através, em nome de Jesus Cristo. Quando fazemos isso, após o batismo, que é feito depois de arrependimento e fé, recebemos pela imposição das mãos uma oração do ministro de Deus para que Deus nos dê a promessa que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, então, é nós, que faz com que nós começamos a pensar, que é o poder de Deus em nós, começamos a pensar como Cristo pensa, temos então a maneira de pensar, a mentalidade de Jesus Cristo, e isso então torna-se um novo sinal do povo de Deus. Como é? Como é o novo sinal do povo de Deus? É porque agora começamos a viver como Cristo é, e Cristo nos diz para amarmos os outros como Ele nos amou. E se vocês amam os outros como eu vos amei, então vocês são verdadeiros meus irmãos, meus cristãos. Isso é o que Jesus Cristo disse em João. Queridos irmãos, o Novo Testamento não nos dá uma dissecção sistemática e completa da lei de Moisés, mas nos demonstra que esses rituais, essas cerimónias eram temporárias e que são, digamos assim, dão-nos guias, dão-nos ideias, dão-nos uma maneira de pensar, uma maneira de ver e de viver, e para desenvolvermos um bom relacionamento com Deus e com os outros homens. Dão-nos princípios espirituais, nos apontam para princípios espirituais. Por exemplo, leis contra a escravidão. Nos ensinam princípios de tomar cuidado com os nossos empregados. Leis de ter cuidado com animais e coisas assim, para as pessoas não se magoarem, para não se aleijarem. Nos ajudam, nos ensinam lições de ter segurança, como por isso hoje nas nossas nações temos leis de segurança, leis de ter cuidado, leis de como conduzir os carros para as pessoas não se magoarem e proteções disso tudo. É parte desses princípios espirituais que Deus deu a Israel através das leis de Moisés. E há certas leis que são aplicáveis hoje em dia. Por exemplo, leis de incesto, de casamento dentro de família são aplicáveis. Leis de ter cuidado e respeito com os pobres. E não ser parcial
E eram leis do Antigo Testamento, são agora aplicáveis no Novo Testamento, mas de uma maneira espiritual e individual. E, além disso, havia, está claro, leis civis da nação, que, está claro, na Igreja não podemos praticar. Porque as leis civis eram, olha, se a pessoa fizer isso, vai apedrejar a pessoa e matas a pessoa. Está claro, não praticamos isso. Esse governo hoje foi dado às nações. E Deus deu essa responsabilidade às nações, não é responsabilidade da Igreja. Mas isso não quer dizer que essas coisas não sejam pecado. Sim, são pecado. Mas Deus não deu à Igreja essa responsabilidade de implementar ou de executar essas leis civis. Por exemplo, há leis contra falso testemunho e perjúrio. Essas leis ainda são aplicáveis, hoje em dia, pelas nações. Mas ainda é pecado, que é quebrar o novo mandamento. Então, quais são as leis de Moisés que são aplicáveis hoje em dia? E se voltarmos àqueles 3 grupos de leis que eu disse, a lei espiritual de Deus, são os 10 mandamentos, que são as leis de carnes limpas e impuras, que vimos que existiam desde o início, que são essas leis do dízimo, que havia desde o início. Essas leis continuam, não mudaram. As leis dos sábados continuam, não mudaram. Depois, o segundo grupo de leis, sacrifícios cerimoniais e rituais, que eram, de uma maneira geral, executadas pelos levitas, mais especificamente pelos filhos de Arão. Essas leis apontavam para Jesus Cristo e são recordações que agora são recordações que nos são dadas através do Espírito Santo, está escrito nos nossos corações e nas nossas mentes. E por isso, hoje em dia, na Nova Aliança, recebemos o Espírito Santo de Deus. E então praticamos do coração estas coisas. Não precisamos de recordações físicas para dizer, olha, obedece às leis de Deus. Se nós precisamos de recordações físicas, então há um problema, que nós não temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Outras pessoas pensam, olha, para ser um cristão uma pessoa tem que ser primeiro um judeu. Não. Paulo disse muito bem, os gentios podem ser cristãos agora. É aberto diretamente. Não precisam de se formar como judeus, de vir a se tornar judeus e depois de ser judeus virem a ser cristãos. Não, podem ser de judeus diretamente para cristãos. Perdão, de gentios são diretamente cristãos. Não precisam de ter este desvio para vir a ser judeus. Está aberto a todo o mundo, gentios e judeus, a serem cristãos. E por isso, queridos irmãos, vemos que as leis de Deus são aplicáveis. Não houve mudança nenhuma. Não houve mudança nenhuma nas leis de Deus. Vemos que o intento espiritual de Deus continua e que nós, como cristãos, temos que viver por toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus dá-nos uma expressão na maneira de Deus pensar. E até as leis de Moisés, isto é, da Antiga Aliança, apontam a princípios espirituais e intenções que nós temos que pôr e aplicar no nosso coração. Não é as coisas físicas, mas é a intenção do coração que é importante. Queridos irmãos, foi desta maneira que Jesus Cristo preencheu a lei no Novo Testamento. Mas lembrem-se que as leis espirituais de Deus sempre existiram, existem e existirão, porque são baseadas no princípio de amor. Amor para podermos estar na família de Deus. E Deus nos dá esta aliança, não só por causa das leis, mas dá a aliança a dizer, olha, se vocês me obedecerem, eu me comprometo
Deus está a dizer, eu me comprometo a dar a vocês uma pensão ainda maior, que é a vida eterna, e um relacionamento eterno, de que vocês vão ser meus filhos e filhas, e eu serei pai, com amor e carinho, e com benções para vocês, eternamente, no novo céu e na nova terra.